Olá pessoal, como vocês estão? Deus nos abençoe em mais um encontro. O livro Espírito e a Psique, Saúde e Paz a todos e também para os seus familiares. Então, continuando a falar sobre mediunidade, o Espírito e a Psique, então vamos dar continuidade. Eu estava localizando aqui, tá? Quando a gente tem esses intervalos aí, esses lapsos de memória, mas isso é bem comum, não devia ser, mas né? Quando você está localizando várias coisas. Então, continuando sobre mediunidade, que diz o seguinte: e ainda um outro tipo de médium, aquele que nunca admite ser ele que atraia determinados espíritos para ainda, depois de todo carinho e cuidado, dizer que não está recebendo ajuda. Então, gente, se eu tenho um determinado padrão mental, eu recebo conselhos, orientações, porque a gente estava falando um pouco disso, né? Mas eu vibro numa outra faixa de condição que atrai vários tipos de espíritos perturbados, perturbadores, sofredores. Embora muita gente não admita que isso aconteça, um espírito para influenciar você, suas sensações, seus sentimentos, ele não tem que andar sentado aqui no seu ombro, com a mão nas suas costas, com a mão na sua cabeça, né? Você pode sintonizar com faixas vibratórias de determinados espíritos, estando eles à distância, tá? Porque quando um espírito influencia uma pessoa, ele deixou nela determinados fluidos, influência. Isso diz alguma coisa para vocês? Quem já pensou dessa forma? Então, muitas vezes, não observamos o sentido literal de uma palavra. Então, se o espírito já deixou determinados fluidos em você, quando você cai numa faixa vibratória mais ou menos equivalente àqueles fluidos que ele tenha deixado um pouco em você, você pode acionar, né? Como se fosse um sinal para ele, um sensor. E aí ele capta de novo você e interage com mais influenciação, com mais fluido sobre você, respondendo ao seu reclame vibratório. Quer dizer, você está ali vibrando numa situação que corresponde àquilo que é agradável para o outro espírito. Como ele já deixou uma linha de segmento em você, como aquela trilha, né, do João e Maria, que eles foram passear na floresta, né, aquele conto infantil, deixaram uma trilha de milho, os pássaros comeram. Então, os espíritos vêm comendo a trilha de milho que a gente deixa, tá? Simples assim. E muitas vezes eles estão à distância. E aí, quando a gente age assim, a gente pensa que não recebeu ajuda. A gente age dessa forma e acha que não tem ajuda espiritual, não tem apoio. E todas as lições recomendam. Eu não gosto da expressão reforma íntima, não. Eu acho ela muito chata, muito desagradável. E eu gosto da seguinte expressão: a nossa necessidade de mudança. A reforma íntima é muito complexa e talvez ela exija de nós mudanças que tenhamos que ter mais tempo para preparar, tá? Então, se a gente tem o hábito da leitura, se a gente costuma procurar informação
sobre nossa condição de vida espiritual, né? Então a gente acaba descobrindo o meio, vai se sintonizar com a cura, porque acabamos sendo direcionados por um interesse de uma coisa que nos faça bem. Muita gente não tem o hábito da prece, mas veja bem, há muitas formas de prece. Tem pessoas que não gostam de prece, mas gostam de meditação. Tem pessoas que não gostam de meditação, mas gostam de ficar pensando nas coisas do universo, agradecendo a Deus, a beleza da vida, da natureza, também é uma forma de prece. A gratidão também é uma prece, o trabalho é uma prece, não gosto muito dessa expressão de caridade também não, tá? Porque ela me soa falso em muitos sentidos. Então, você está tentando fazer o bem para alguma pessoa, você está de uma certa forma em prece. Se você está pensando, nossa, tal pessoa podia melhorar da situação que se encontra, também você está em prece. Então não se esqueçam de que o nosso pensamento, ele é uma arma. Está sempre pronto, está sempre engatilhado. Mas onde nós disparamos e o que nós disparamos? Porque quando a gente consegue manter um pouco de harmonia, tudo para nós fica agradável. Quando a gente começa com pessimismo, daí tudo fica assim insuportável. Não é mesmo? E quem já não observou isso, ou pode achar que são outras coisas e não tem necessidade de mudar, né? Então ainda, qualquer espírito que ele imagina ou reclama a presença é motivo de desequilíbrio. Sentiu uma presença, tem que deixar manifestar. Então tem aqueles tipos de médium que são viciados em manifestação e tem aquele tipo de médium que às vezes não sabe o que está acontecendo. Temos que falar, senti uma bambeza. E tem muitos tipos de envolvimento mediúnico, né? E nesses casos devam ser pelo mentor esses tipos de envolvimento, né? Porque tem pessoas que acham que se sentem como estavam dormindo, né? Outros acham que achavam que estavam tendo um sonho. Então é muito diverso, cada um tem uma sensação. Podem ser parecidas, mas nunca são iguais. Então em cada um tem a sua particularidade. E vocês notem, para quem assistiu os vídeos anteriores, eu tenho falado de coisas parecidas, mas não iguais e repetidas, tá? Em termos um pouco parecidos, mas em situações diferentes, né? Já denotando uma outra forma de percepção, né? E repito, como as digitais, isso eu disse no vídeo anterior, cada um tem a sua sensação, sua maneira de perceber. E, gente, não se esqueçam, é com o tempo. Quando eu começo a estudar, a observar, aí eu começo a entender o que acontece comigo, tá? A sentir, a valorizar. Tem gente que fala que está passando mal, eu já disse isso também. Então, tá bom? A gente não tem que deixar a entidade manifestar a qualquer hora, toda hora, o tempo todo. Isso é desequilíbrio, tá? E muitas vezes pode ser uma obsessão, porque aquela coisa estranha que ninguém sabe, não sente que tipo de espírito que é, todo espírito que se manifesta tem uma vibração, tem uma irradiação, ele causa uma sensação, já falei disso, ou agradável ou desagradável. Se essa sensação ou vibração é neutra, alguma coisa está esquisita, ou é entre a entidade e o médium, ou é com o médium, ou é com a entidade. Alguma coisa aí está diferente, tá? Então,
observar melhor. Pode ser uma tentativa de tapiação. Aí então, tipos de comunicação, de comunicações. Isso aqui, tá? É dos livros dos médiuns e também daquele livro do capítulo 10, tá? Do livro dos médiuns, capítulo 10. E alguma coisa parecida com isso está naquele livro do Roque Jacinto, Desenvolvimento Mediúnico. Também é um livro adotado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB. Então, as comunicações podem ser grosseiras, que é aquelas que os espíritos são mal educados, às vezes rústicos, primitivos. Outras vezes, tá? Tem espíritos que são agentes da natureza. Então, eles não têm muita definição de comunicação, não. E tem algo de grotesco, mas são simples, não é que são brutos e nem violentos. Eles são naturalmente rústicos, tá? Agora, tem as grosseiras mesmo, que vêm acompanhadas de agressividade, de bateção, de muito ruído e de falta de educação mesmo, tá? Às vezes o médium também não tem o hábito de cultivar uma boa educação ou não teve ainda tempo de se educar, o que não tira a autenticidade, tá? Da comunicação ou da manifestação que ocorre através dele, tá bom? Mas tem situações que são muito desagradáveis e então é até um certo risco para a saúde do médium, porque tem espíritos que podem tentar, né, ditar regras. Cabe ao médium ver se aquilo faz sentido. E além do mais, os bons espíritos não ditam regras, eles aconselham. Se a pessoa segue esses conselhos, eles ajudam, eles apoiam, né? Agora, caso a pessoa não siga esses conselhos, a vida continua para eles, e se o conselho for útil, evitando uma situação penosa, o problema é de quem não quis escutar. Mas há um lembrete: não acrediteis em todos os espíritos, olhai se os espíritos são de Deus. Quer dizer, vamos ver qual que é a intenção do espírito através do que ele fala, tá? Se a gente observar, a gente vai entender o que ele está querendo, tá bom? Porque não há ponto, não há pingo, né? Sem letra, tá bom? Se não existe esse ditado, eu estou inventando agora. Então, e há também as manifestações frívolas. As manifestações frívolas vêm daquilo que é a manifestação banal. Chega um suposto espírito e vai brincar de conversar fiado, né? De blá blá blá, blá 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 blá. Mas aí você está observando, ele não falou nada de útil, nada que vai te servir para alguma coisa. Fujam de espíritos assim, são tapeadores, gostam de tomar o tempo da reunião. Às vezes, se as pessoas não forem um pouco enérgicas, ser enérgico não quer dizer ser sem educação, não, tá? É colocar objetivo ali na mesa, na gira, seja na onde for, tá bom? Alguém tem que ser responsável por isso. E se preciso, e como sempre devemos estar, ali firmes com os nossos mentores, com os guias responsáveis pelas reuniões, pedindo orientação e intuição do que fazer em determinados casos, tá? Para cada situação há uma solução. Então é tudo tão diverso e nós vamos aprendendo, porque apoio não nos falta se os objetivos forem certos, tá bom? Isso é de fundamental importância para o futuro do grupo. Se você está participando de desenvolvimento de alguns médios,
Então, e adotar isso de uma maneira séria, esses médiuns vão ser capazes de ajudar a desenvolver outros médiuns, sem ninguém vir com essa coisa de, olha, a entidade tal que está chegando. Não tem nada disso não, tá? Não tem isso não. É a entidade que vai trabalhar com você, ela que dá o nome. É aquela que assume ali o trabalho, a manifestação, ela que dá o nome, tá? A entidade não é igual você tem um filho, aí é o vizinho que vai escolher o nome do seu filho. Não, quem escolhe o nome do seu filho é você. Agora, no caso, a entidade que te adota, né, como instrumento de trabalho, ela é que vai dar o nome dela, não é você que vai pôr também, não. Tá? Então, e também não tenha muita pressa não, viu? Isso vai acontecer naturalmente, com espontaneidade, talvez vai ficar anos sem a entidade dizer o verdadeiro nome dela, talvez ela possa até dizer, mas cuidado, tá? Essas coisas levam um pouco mais de tempo. E ninguém começa assim não, tá? Então, sérias. As manifestações sérias são as manifestações que dão objetivo à reunião. São aquelas manifestações sérias que zelam pelo grupo reunido, né? Às vezes, eles dão uma orientação, né? Eles aconselham sobre determinados acontecimentos, eles previnem. É bem parecido com as manifestações instrutivas, que é aquelas que ensinam, né? E geralmente coisas que não são muito comuns, né? Porque o ensinamento de um espírito sábio, ele é suave, né? Ele é progressivo, né? Quando os espíritos começam a dar instruções em reuniões sérias, isso costuma ter um conteúdo crescente que muitas vezes podem se tornar livros, né? Como muitos estudos de grupo que se tornaram livros, né? Ou então o grupo vai estudando, e de repente um espírito resolve escolher um médium para escrever em particular, porque se afinizou com ele e confia nele, e ele vai lá escrever um livro. A exemplo, no meu caso, são vários espíritos, tá? E eu não saberia dizer se é esse ou aquele. Quando são aqueles que eu mais me afinizei com eles, aqueles que me adestraram no trabalho mediúnico por um longo tempo, esses eu sinto quando são eles, tá? E observo também uma coisa, muitos desses espíritos com o mesmo objetivo, eles têm uma característica que suas vibrações, né, a sensação agradável de sua presença, são bem parecidas. Mas é diferenciado quando é aquele assim, que lida mais continuamente conosco, ele tem uma maneira especial de destacar, né? De a gente perceba que seja ele. Outras vezes isso nem acontece, tá? Mas observar a sensação, já disse isso no vídeo anterior, a sensação da manifestação do Espírito. Ou ele é boa, ou ele é ruim. Tá bom? Porque essa mais ou menos, essa neutra, já é suspeita. Tá bom? Então é isso, gente. As comunicações grosseiras são aquelas que chocam a decência e a educação. Elas não podem emanar, senão de espíritos de camada baixa, ainda elameada de todas as impurezas da matéria. Eu acho um pouco drástico aqui esse elameado, mas são espíritos viciados, né? Em determinadas coisas da natureza.
e não diferem em nada as que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros, porque são segundo o caráter dos espíritos triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, malévolas e mesmo ímpias. Então, pode ser até maldosa, né? Aí, segunda, as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Se referem àqueles do blá, 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 tá? Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas e com elas se divertem, onde se fala muito sem dizer nada. Isso aí é a turma do blá, 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 blá. Esses espíritos algumas vezes rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes, em meio a gracejos banais, dizem duras verdades que fazem quase sempre com justiça. Esses espíritos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para misturarem-se nas comunicações as pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações. Dão acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam. Então, olha aí, gente, sobre o que eu estava falando. E ainda, terceira, as comunicações são graves quanto ao objetivo pelo qual se realizam. Onde se exclui toda frivolidade e grosseria, mas não está por isso sempre isenta de erro. Quer dizer, tem espíritos que não são perfeitos, mas são bem intencionados. Tem médiums que falam porque perceberam ou sentiram diferente daquilo que os espíritos queriam dizer. Então pode haver erro das duas partes aí. Agora, menos com os espíritos mais evoluídos, menor a margem de erro, menos possibilidade de erro, mas ainda assim pode acontecer a falha por parte humana, tá? Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Então isso aí vai daquilo que eu estava falando. Às vezes o espírito quer dar uma informação e ele fala uma coisa que achou que sabia. Há muitas coisas que ignoram e podem se enganar de boa fé. Então, ficou bem entendido isso, né? As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objeto principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação ou desmaterialização, ou seja, quanto mais desapegado o espírito, mais profunda é a comunicação, mais elevada, né? Às vezes aquela comunicação do espírito que transcende, que transporta a gente para regiões, para dar a sensação de regiões superiores. Da mesma forma, quando a gente está lendo uma ótima obra, né, uma ótima psicografia que nos envolve pelo interesse, pela satisfação, pelo prazer que dá. E mesmo assim, acontece também com a boa arte, né? Com a música que nos encanta e por aí vai. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam regulares e continuadas com perseverança. Então essas reuniões essas se referem àquelas
que podem se tornar livros de grupos de estudos, né? Que foram perseverantes, né? Na disciplina, na continuação do que iniciaram. Então, meus amigos, por hoje é isso, para que o nosso vídeo não se torne muito longo, né? E aproveitemos o nosso tempo de forma mais objetiva. Estamos no né? No meio da página 10, nos meados da página, da 10ª página, e o espírito e a psique. Boa noite a todos, tudo de bom, saúde, paz, muito axé, que os orixás, que os anjos de guarda, que Deus, os santos da fé de cada um, nos protejam a todos, muito axé, fiquem todos com Deus, saúde e paz.